3 ETFs americanas para você estar investindo e receber dividendos em dólar todos os meses. E também essas ETFs prometem entregar uma alta rentabilidade. Ou seja, é o combo perfeito, dividendos em dólar mensal e uma alta rentabilidade. Eu já aviso aqui, nada desse vídeo é uma recomendação de compra. Sempre muito importante você estar estudando antes de investir o seu próprio dinheiro. E eu vou deixar claro aqui, a última ETF que eu vou falar nesse vídeo é a minha favorita. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Giovanni Casimiro e hoje eu vou estar te ajudando a investir o seu dinheiro com segurança e responsabilidade em ETFs nos Estados Unidos, para você criar uma nova fonte de renda passiva em dólar. Então se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, deixa seu like, que isso ajuda demais a gente estar crescendo o canal e levar a educação financeira para mais pessoas. E lógico que dá aquela força de vontade na gente de produzir mais vídeo e estar entregando mais conteúdo para vocês também. Então antes de eu começar aqui a falar sobre as ETFs, é muito importante deixar claro que você precisa entender o que é uma ETF antes de você estar investindo em ETF. E eu vou dar uma aula 100% gratuita ensinando a como investir em ETFs do absoluto zero, as melhores corretoras, o melhor tipo, como montar uma carteira 100% focada em ETF. Tudo que você precisa saber sobre ETF eu vou ensinar nessa aula 100% gratuita. Para você participar é só se cadastrar no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar tudo. E agora eu vou adiantar o conteúdo que eu vou te passar lá nessas aulas gratuitas, mas muito rápido aqui, lá vai ser muito mais completo. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos de ETFs, as ETFs de forma passiva e as ETFs que são administradas de forma ativa. As que são de forma passiva, a gente fala que são as ETFs que seguem um índice. Índice, para ficar mais claro para você, é uma lista. Por exemplo, a ETF mais famosa do mundo, que é a IVV, ela segue o índice S&P 500, que quer dizer a lista das 500 maiores empresas do mundo. Então ninguém precisa ficar escolhendo qual ação colocar, qual ação tirar dessa cesta de investimento que é ETF. É simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E investindo na IVV, você tem a certeza que você sempre vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então é tudo feito de forma passiva. Você não precisa fazer nada e ninguém, o administrador da ETF também não precisa fazer absolutamente nada. E existe as ETFs de forma ativa, que são gerenciadas de forma ativa. Então tem um assessor de investimento, tem uma pessoa responsável que fica escolhendo qual empresa entra nessa ETF, qual empresa sai, ele fica administrando essas ETFs. Hoje eu vou falar algumas ETFs de forma passiva e outras de forma ativa aqui também para você estar conhecendo. E a primeira ETF que eu quero compartilhar com vocês que paga dividendos em dólar mensal é qual? A gente vai estar utilizando o site etf.com para eu compartilhar todas as informações com você. E a primeira ETF é a GPIC, é uma ETF que é administrada por um dos maiores bancos do mundo, né, o JP Morgan, e essa ETF é de forma ativa. Você vê aqui, ó, índice rastreado, que ela não segue nenhum índice. Sempre que a ETF não seguir índice é porque é uma ETF de forma ativa, que tem alguém administrando essa ETF. Ela é do JP Morgan, o maior banco do mundo, uma taxa de administração de 0,35, que eu considero uma taxa ok por ser uma ETF de forma ativa ali. E aqui vai estar explicando o que essa ETF funciona, quais são as regras dessa ETF, né? E aqui só vai ter empresas que compõem o Nasdaq 100, que são as empresas de tecnologia, né? As empresas mais focadas em tecnologia são as 100 maiores empresas ali negociadas da Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, né? Então é importante você entender isso. Tem algumas outras regrinhas. Quando a gente vai ver o portfólio aqui, a gente vê que tem algumas empresas muito conhecidas dentro dessa ETF, como Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Facebook, que é a Meta, o Alphabet, que é o Google, né? Aqui Broadcom, então Tesla, várias empresas muito conhecidas aqui, e eles entregam um dividendo absurdo aqui, ó, rendimento de distribuição 8,96%. Isso em dólar, galera. 8% de dividendo em dólar é muita coisa mesmo. Então essa ETF está entregando um ótimo rendimento. Lembrando, galera, isso não é uma recomendação de compra. Essas ETFs estão ali um pouco mais arriscadas do que você investir, por exemplo, na IVV, na EVNQ. É uma ETF que você precisa entender o que você está fazendo, precisa entender onde você está investindo. Eu estou aqui para trazer esse estudo para você, compartilhar um estudo que eu já fiz, encontrei essas ETFs e agora você tem que fazer a sua parte também. Então a GPIC foi a primeira ETF e ela está tendo um desempenho muito legal. Olha só, no último ano ela teve uma valorização de 20%. Imagine só, você recebeu 8% de dividendos em dólar, mais uma valorização de 20%. Mas é muito importante lembrar também que dividendos passado não é garantia de dividendos futuro. Você precisa entender isso, né? Não é porque foi assim do ano passado que vai ser
ser assim no próximo ano. Precisa de estudo. E agora vamos para a segunda ETF. A segunda ETF chama DIA. Isso mesmo, essa fica fácil para você lembrar o nome, né? E essa é uma ETF com um pouco mais de concentração nas empresas que você vai estar investindo. Somente vai ter 30 ações dentro dessa ETF. Essas ações são selecionadas por editores do Wall Street Journal. Então aqui a gente vê que a despesa, né, a taxa de administração é de 0,16, uma taxa bem pequenininha mesmo. Ela é uma ETF de forma passiva, né? Ela tem um índice que ela vai estar seguindo aqui. Vamos ver as empresas que ela tem dentro do portfólio ali para ver se a gente conhece alguma. United Health, um grupo ali muito grande mesmo. Microsoft, Goldman Sachs, eu conheço a Caterpillar, Corporação McDonald's. Quem aí não conhece McDonald's é maluco, né? Não deve comer McDonald's, mas você pode conhecer o McDonald's, você pode se tornar sócio do McDonald's. Uma excelente empresa. Salesforce, Visa, então tem algumas empresas dessas 30 bem conhecidas também. O dividendo já é um dividendo bem inferior, é o que eu falei. A primeira ETF entregava um dividendo muito alto, essa já vai ter um dividendo mais conservador de 1,67 e ali quando a gente vai ver a rentabilidade dessa ETF, no último ano rendeu 16%. Uma excelente rentabilidade também, galera. Uma ótima entrega dessa ETF ali, investe em excelentes empresas. Agora vamos para a terceira e, na minha opinião, uma das melhores ETFs, mas antes eu quero te lembrar de deixar o like no canal, se inscrever no canal e clicar no primeiro link da descrição para você estar participando das aulas gratuitas que eu faço toda terça-feira às 20 horas. É 100% gratuitas mesmo, você vai aprender a investir do absoluto zero. Então não deixe de se cadastrar, você vai curtir demais. Então bora ver a terceira ETF. A terceira ETF já tem um nome um pouquinho mais complicado, mais difícil de lembrar, que é a DGRW, galera. Essa é uma ETF menos arriscada que as outras, vamos se dizer assim. Então vamos ler juntos aqui, ó. A DGRW rastreia desempenho de um índice que investe em ações ordinárias nos Estados Unidos, que pagam dividendos de grande e média capitalização, com características de crescimento. Então são grandes e médias empresas que pagam dividendos e têm características de crescimento. Por isso que eu gosto muito dessa empresa, porque eles buscam empresas que têm uma característica de crescimento e que já pagam bons dividendos. Aqui, ó, a taxa de administração é 0,28. Ela é uma ETF passiva, né? Ela segue um índice, não é alguém que administra ela diretamente. Quando a gente vai ver as informações, vamos dar uma olhada nas empresas que tem dentro. Então 8% é em Microsoft, tem a Apple, tem a BV, tem a Broadcom, Johnson & Johnson, Home Depot, empresa de Gamble ali, Corporação Nvidia, empresa Coca-Cola. Quem aí não conhece Coca-Cola? Não deve tomar Coca-Cola, hein? Tem que ser saudável, mas você pode investir na Coca-Cola, na PepsiCo. Então ótimas empresas dentro dessa ETF também e uma distribuição de dividendos de 1,63%. Outra coisa muito importante de deixar clara, galera, que você não pode comparar os fundos imobiliários aqui no Brasil, que pagam dividendos até de 1% ao mês, com dividendos lá nos Estados Unidos. É completamente diferente uma coisa da outra. Você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Você comparar dividendos nos Estados Unidos com dividendos aqui no Brasil, você nunca vai investir nos Estados Unidos, porque lá o dividendos é menor, tem a ver com taxa de juros, tem várias coisas ali que influenciam isso, mas você tem que lembrar que vai ser dividendos na moeda mais forte do mundo, uma moeda que se valoriza frente ao real, que você vai poder estar reinvestindo. Então não é a mesma conta que você faz, porque tá bom, aqui no Brasil você recebe muito mais, mas quanto a nossa moeda desvaloriza? Qual é a inflação que a gente tem sobre a nossa moeda? Agora, quanto o dólar se valoriza frente ao nosso real? Qual a inflação nos Estados Unidos? Então são pontos que ninguém leva em consideração, mas é muito importante se você quer se tornar um investidor de sucesso. E aí agora, para a gente estar continuando, vendo a rentabilidade aqui dessa ETF, no último ano conseguiu uma rentabilidade de 20% também. Então aqui no Brasil, por exemplo, você não vai conseguir uma ETF que vai te render 20% ao ano. Para você ter noção, a poupança rende 0,6, 0,5, 5, 6% ao ano, galera. Você vai estar recebendo 15% e um investimento em dólar, que te paga dividendos em dólar todos os meses. Então é algo muito, muito superior. Você tem que entender a grandeza desses investimentos e estudar. É muito importante ter dinheiro nos Estados Unidos, ter 100% do patrimônio no Brasil é loucura. Então se você quer continuar aprendendo, investir no exterior com segurança e responsabilidade, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e participa das aulas gratuitas de investimento que eu faço toda terça-feira às 20 horas aqui no canal mesmo. Você está mais que convidado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!